Agora, para a gente comentar um pouquinho mais sobre os riscos dos exames, a gente entende que o conceito de overdiagnosis, que é o sobrediagnóstico, nos parece o mais complexo de explicar, porque a gente tem o risco dos falsos positivos, né? Que a gente tem isso mais intuitivo, mais fácil de entender, né? Você tem um exame que realmente deu positivo e não é verdadeiro positivo. Os riscos inerentes aos exames, né, de você ter algum problemas de dissecção, de coronária, enfim, se você faz um cateterismo, outros riscos, mas temos também o sobrediagnóstico. E, para isso, a gente trouxe alguns slides que vocês fiquem à vontade aqui para comentar. Eu vou passar aqui o passador de slides para o doutor Rodrigo, se puder começar, por favor. Bom, então, esse conceito é extremamente importante para a gente entender essa questão dos excessos e dos malefícios que os exames podem causar. Então, o sobrediagnóstico ele pode acontecer em qualquer circunstância, mas para a gente entender melhor o conceito, acho que o câncer, né, fica mais fácil de compreender. Né? Então, imaginem vocês, a doutora Márcia falou aí sobre a questão do falso positivo. Quando a gente faz um exame de rastreamento, né, na verdade é um processo, não é só um exame. Né? Então, o rastreamento é pessoas assintomáticas são submetidas a um exame determinado para você tentar identificar uma doença que não se manifestou clinicamente ainda. Então, acho que isso está todo mundo de acordo com esse conceito. Todo mundo entende o que é o conceito de rastreamento. Né? É isso. É submeter pessoas a um exame, né, qualquer, pode ser de sangue, de imagem, enfim, né, para tentar identificar uma coisa que ainda não se manifestou clinicamente. Então, você tem um primeiro processo que é um exame bem sensível, que é o exame de rastreamento, para você tentar identificar pessoas que têm um maior risco de ter o problema. Esse exame dando positivo, você seleciona essas pessoas com esse exame positivo e aí você precisa fazer um teste confirmatório, certo? O exame de rastreamento positivo não significa que a pessoa tenha doença. Então, vamos dar o exemplo da mama, né? Mamografia é um exame de rastreamento. Então, você faz lá a mamografia, ela veio positiva, né? Viu lá microcalcificações, etc. Isso não quer dizer que a pessoa tenha câncer. Ela precisa ser submetida a um exame confirmatório, que é a biópsia. E aí a biópsia, então a mamografia ela pode ser falso positiva. Ela veio positiva, mas aí a biópsia mostrou que não era câncer. Então essa mamografia a gente chama de mamografia falso positiva, certo? Agora o sobrediagnóstico ou overdiagnosis não é um falso positivo, ele é um verdadeiro positivo, ou seja, a biópsia mostra que tem um carcinoma ductal, né? A biópsia mostra que é um carcinoma. Então do ponto de vista patológico, anatomopatológico, aquilo é uma doença. Só que a questão é que é uma doença que nunca teria se manifestado caso você não tivesse descoberto ela pelo rastreamento. É por isso que é uma coisa difícil de compreender, né? Pô, mas como assim? Pô, eu tenho um câncer, eu fiz uma biópsia, eu tenho um câncer, tá escrito lá, mostrei para vários patologistas, a lâmina foi até para um outro especialista em mama, olhou e falou, aquilo é câncer, né? E você está me dizendo que eu não devia ter feito esse exame, né? Para diagnosticar um câncer. Exatamente, é por isso que é muito difícil de explicar esse conceito. A gente nunca sabe se aquele câncer que foi diagnosticado neste momento seria um sobrediagnóstico ou não. Né? O sobrediagnóstico é uma entidade que ela existe, ela é real, ela não é imaginária, ela existe, né? A gente consegue medir, inclusive, tem várias formas de medir, ela é mensurável, só que ela sempre é mensurável retrospectivamente. A gente consegue medir o sobrediagnóstico populacionalmente. Eu não consigo dizer se o seu resultado vai ser um sobrediagnóstico, ou o seu, ou o seu, ou o seu. Não dá para dizer individualmente. Mas a gente tem que lembrar que a maioria das intervenções médicas que são feitas, embora a gente fale muito de medicina centrada no doente, na pessoa, no paciente, né, medicina personalizada, a grande maioria das intervenções médicas que nós fazemos, né, as evidências que elas mostram que elas são benéficas, elas são coletivas, né? Eu não consigo saber qual é a resposta exatamente num indivíduo de uma intervenção. Eu sei que aquela intervenção num grupo de pacientes semelhantes a quem eu estou tratando, ela foi, em média, benéfica, mais benéfica do que maléfica. Né? Então a gente tem que lembrar disso também, porque a gente não consegue dizer assim, eu vou dar inibidor da ECA para um paciente que tem insuficiência cardíaca e ele vai melhorar com certeza, porque isso é bom para a insuficiência cardíaca. Eu sei que em média é bom, por isso que eu dou. Mas pode ser que um paciente não tolere, tenha efeito colateral, piore da insuficiência cardíaca. Né? E mesmo assim eu vou continuar dando para pacientes com insuficiência cardíaca porque eu sei que aquele remédio tem benefício em geral para quem tem insuficiência cardíaca. Vamos mudando aí para... Mas então acho que o conceito de sobrediagnóstico ficou claro, né? Não é um falso positivo, ele é um verdadeiro positivo, ele é uma doença, entre aspas, né? Do ponto de vista patológico, mas é uma doença sem significado clínico, né? Tem muita gente que chama de pseudodoença também.
ela nunca teria se manifestado. Você quer comentar o gráfico? Aquele não tem, o do colibri não tem, mas enfim, mas o que eu acho aqui, que você colocou tem, olha lá, tem. Você quer falar? Não, você pode falar. Então, ó, isso aqui é para mostrar mais ou menos, então, por que o sobrediagnóstico ele pode existir, né? Imaginem vocês que isso aqui é o tempo ao longo ao tempo de vida de uma pessoa, né? E aqui é o tamanho de um tumor, né? Que começa pequenininho, né? Então na vertical é o tamanho do tumor e aqui é o tempo de vida da pessoa. Então ele começa pequenininho e ele vai se desenvolvendo. A gente sabe que tumores têm características diferentes, né? Então mesmo de mama tem tumores que são agressivos e que então começam a crescer rapidamente, ultrapassam essa primeira linha aqui, que é uma linha que causa sintomas nas pessoas. E a outra linha aqui de cima é quando o tamanho do tumor que causa a morte. Então, alguns tumores eles progridem rapidamente, crescem rápido, causam sintomas e rapidamente matam a pessoa. Outros tumores, o crescimento é mais lento, mas mesmo assim eles são progressivos. Eles vão atingir esse limiar de sintomas e vão causar morte na pessoa. E essa linha vermelha aqui no final é a morte da pessoa por outras causas, que não pelo tumor, né? Então imagine vocês, esse terceiro aqui, esse terceiro tipo, que é a tartaruguinha, né? Que é a progressão muito lenta. Ele é um tumor progressivo, ele vai progredindo, mas ele é tão lento que a pessoa vai atingir a linha vermelha antes de atingir o limiar de sintoma, ou seja, ela vai morrer de pneumonia, ou de acidente, ou de qualquer outra coisa, com um câncer, mas antes daquele câncer ter se manifestado. Tá? E existe até alguns tipos que são não progressivos, progride um pouquinho depois, e alguns até regridem, né? Existem até alguns que regridem tumores, eu estou falando aqui de tumores. Então imaginem só que em algum momento desse tempo aqui da vida, a gente faz um rastreamento, que é essa linha aqui, rachurada, vermelhinha. Quem é que eu vou pegar com mais probabilidade, né? Se o rastreamento é feito em um determinado período de tempo, geralmente anual, né? Ou bianual, etc., né? Se eu faço um rastreamento bianual, quem vocês imaginam, que tipo de tumor vocês imaginam que eu tenho mais probabilidade de detectar? Os que têm crescimento rápido e muito agressivos, ou os que têm crescimento lento e que têm um período uma fase assintomática muito longa? Podem responder. O lento, né? Claro. O rápido, se eu fizer aqui o rastreamento, ele pode ter se manifestado entre um período e outro, entre um rastreamento e outro, o tumor pode ter se manifestado. Isso existe, inclusive, são os cânceres de intervalos chamados, né? Populações que fazem rastreamento, mesmo assim, tem gente que morre de câncer agressivo, porque ele aparece entre um rastreamento e outro. Então, geralmente, quem você pega no rastreamento é esse câncer aqui, ó, que você detecta e que você ia morrer de outra coisa, ele nunca teria se manifestado. Então, isso aqui é mais ou menos o que o conceito de sobrediagnóstico. É você identificar esses dois tipos de cânceres aqui, ó, a tartaruga e o caramujinho, né? Aqui, nesse momento, você não sabe que vai acontecer isso com eles. É um câncer do mesmo jeito. Nesse momento, esse câncer é igual a esse e esse é igual a esse, né? Então você diagnostica um câncer, mas é um câncer que não causaria mal, não causaria nem sequer sintomas. O que eu acho riquíssimo nesse slide, que eu estava torcendo para que tivesse aqui, é que quando a gente fala, o Rodrigo fala, a Choose Wise, ele fala que determinado rastreamento populacional, aquela coisa feita universal para todo mundo sem critério não funciona, tem que ficar implícito que não funciona em média, que foi o termo que tu não esqueceu, que muitas vezes isso é esquecido. Tá? Porque você tem que entender, e esse gráfico mostra isso muito bem, aqui está a linha do rastreamento. Tá? Mesmo quando você diz que não funciona, é óbvio que existe o subgrupo do paciente que vai se beneficiar. Ele está bem ilustrado aqui nesse comportamento dessa neoplasia aqui, que pode ser qualquer uma. Tá? Então, quando você diz que o determinado rastreamento não funciona, ele funciona para algum subgrupo, para aquele subgrupo. Tá? Ele não funciona para aquele caso que tu teria que, para pegar o tumor, fazer o exame de rastreamento talvez a cada 3 meses, né, que é o comportamento rápido, e não funciona para aqueles casos em que o paciente acaba morrendo por outra causa. Tá? Isso me remete um pouco ao exemplo que eu estava dando da aviação, da segurança perceptiva na aviação. Quando a gente discute isso, a gente traz alguns slides mostrando, por exemplo, especificamente uma intervenção da aviação, que é o colete salva-vida, aparentemente não salva vida nenhuma.
mesmo se tu sobrevoa o mar. Eles nos dão um colete igual quando a gente viaja e nem passa pelo mar. É unicamente Dentro- pela percepção de segurança. Dentro da noção da percepção. Mas mesmo se você cair no mar, o colete salva-vida não salva. Aí uma vez a gente mostrou esse dado e tal, tem algumas pesquisas e tal, e aí uma pessoa tem um e-mail ali no final da palestra, a pessoa mandou, vocês estão falando besteira, porque na semana passada, isso foi em 2014, então tinha acontecido realmente uma semana antes, havia acontecido um acidente nos Estados Unidos, no Havaí, que ficou famoso porque um dos sobreviventes, ele ainda conseguiu tirar um selfie do avião afundando. Vocês lembram dessa história? Não. E ele estava com um colete salva-vida. Então a pessoa disse, não, aqui, esse é um exemplo O caso óbvio, anedótico, né? que a pessoa... Enfim, isso serve para ilustrar que quando a gente tenta dizer que determinada intervenção não funciona, esse conceito do em média tem que estar na mente de vocês. Porque é óbvio que quando se fala que o rastreamento de câncer de próstata não funciona, tem vida salva pelo rastreamento de câncer de próstata, ou câncer de mama e assim por diante. O grande desafio é essa questão que paira da incerteza, porque tu não sabe onde está, tu não sabe quem tu vai ser. Aí eu estava conversando com meu irmão, que é médico, recentemente cirurgião plástico, e o meu irmão disse assim, olha, eu entendo essa tua visão do ponto de vista populacional, mas do ponto de vista individual eu quero ser o cara que vai ter o câncer diagnosticado antes para poder tratar. Aí você volta para o gráfico aquele... Né? Ele quer, né? Mas o problema é que como é que você vai garantir que seja ele, né? Não, fica uma questão, você não tem como garantir que seja ele. Agora, se dentro dos valores dele, o medo dessa incerteza for algo impossível de ser administrado, talvez faça todo sentido mesmo um exame de baixo valor. Nós não vamos aqui dizer que tu não possa fazer o PSA ou o rastreamento, mas o fato é que mesmo que ele queira defender essa medicina do indivíduo e não populacional, que a crítica é feita, assim, vocês são epidemiologistas, isso não vale para o paciente que está na tua frente. Isso é uma inverdade, porque tu não tem a bola de cristal para o paciente que está na tua frente. E essa é uma realidade que nós temos que enfrentar, a questão da incerteza. Eu acho essa questão importante porque... É um grande desafio comunicar esses conceitos, porque é isso, uma pessoa pode querer, mesmo eu tendo risco de fazer 500 mil exames e ser biopsiado, sofrer mastectomia, eu quero, se existe uma chance desse exame evitar a minha morte, eu quero, é uma opção, né? Mas assim, as pessoas, muitos talvez não estejam nem recebendo a informação sobre os riscos e benefícios, então eu acho que no mínimo a gente pensar como que a gente pode trazer essas informações no consultório, no atendimento, porque a pessoa pode falar, não, eu prefiro não fazer os exames, entendeu? E fazer exercício físico, fazer o que realmente tem diferença. E é um desafio, até já abrindo aqui para vocês, de como comunicar isso, da questão da decisão compartilhada, como que isso está... Não, eu ia só complementar o que o Guilherme falou, que é isso mesmo, quer dizer, naquela conversa que eu falei da auto-administração, todo mundo tem um caso, né, para contar daquele indivíduo que aconteceu. No nosso caso, teve até um exemplo favorável para nós, né, porque foi uma biópsia de tireoide, acabou se retirando a tireoide, né, de um dos membros lá da diretoria executiva, e depois, quando foi para a anatomia patológica, não tinha câncer, né? Mas vem muito discurso, que sempre tem um caso, sim. É o cara do colete que você acabou de citar, né? Então, exatamente isso, um indivíduo, não um coletivo, né? E não só individualmente, mas eu acho que primeiro que eu concordo com o Guilherme, que é uma falácia você dizer que essas recomendações, essas evidências são coletivas e não se aplicam à pessoa individualmente. Claro que elas se aplicam à pessoa individualmente, porque quando eu estou com alguém na minha frente no consultório e que está dizendo que quer fazer um exame de rastreamento porque ouviu no Globo Repórter ou no Mais Você, ou como é que chama aquele outro? Bem-estar, isso, que ouviu dizer que faz bem. Veja, é legítima a vontade da pessoa de fazer. Ela ouviu dizer, ela se informou pelos meios que nós temos de que aquilo é benéfico. Então, mas a questão é que, mesmo para aquela pessoa individualmente, ela tem que entender que em ela fazendo esse exame de rastreamento, a probabilidade desta pessoa individual ter mais malefício do que benefício é maior do que de ter benefício, né? Até a percepção do benefício geral, né? Teve um estudo que fizeram com mulheres suíças
que inclusive foi um dos que determinou o encerramento do rastreamento público na Suíça, né? Foi depois desse estudo que foi publicado, né, em 2015, mais ou menos, que perguntou para as mulheres na Suíça a percepção delas, quanto que elas achavam que reduzia, né, prevenia de morte por câncer de mama fazendo rastreamento, né? Podemos fazer um exercício rápido aqui? Claro. Quanto que vocês acham que, se eu pegar 1.000 mulheres de 50 a 60 anos, que, né, acima de 50 anos, que é a idade recomendada, pegar 1.000 mulheres e rastreá-las anualmente, não é nem bianualmente, anualmente por 10 anos. Ou seja, eu vou fazer 10.000 rastreamentos, né? Porque eu vou fazer em 1.000 mulheres 10 vezes ao longo de 10 anos, por ano. Quantas mortes por câncer de mama vocês acham que eu previno fazendo isso? Rastreando 1.000 mulheres durante 10 anos. Pode falar em número de mortes. Eu previno uma morte por câncer de mama, 2 mortes, 20 mortes, 50 mortes. Quantas vocês acham que previne? Nenhuma morte. Morte por câncer de mama. Vai, chuta aí alguém, pô. 20. Alguém dá mais ou menos? Hã? Meia. 5? 5, 3? Então é isso. É entre meia e uma mulher. Né? Só que a percepção das mulheres na Suíça, né, essa é a realidade. Né? Você previne entre meia... Varia de 1.000 a 2.000 mulheres sendo rastreadas por 10 anos para prevenir uma morte por câncer de mama. Não é nem uma morte geral. Né? Inclusive, existe até uma outra discussão de que talvez o rastreamento de alguns cânceres reduza de fato a mortalidade pelo câncer, mas não tem impacto nenhum na mortalidade geral. Se a pessoa só muda a causa da morte. Né? Ela vai continuar morrendo aos 70 anos. Mas se ela fizer mamografia, provavelmente não vai ser de câncer de mama, vai ser de infarto. Mas vai ser aos 70 anos. Né? Então, e aí as mulheres suíças disseram que era em torno de 40 mulheres. Elas achavam que o benefício de rastreamento de 1.000 mulheres ao longo de 10 anos seria a prevenção de 40 mortes por câncer de mama. E quando elas informaram que, na verdade, era entre meia e uma mulher, todo mundo ficou de boca aberta. Né? Então, mesmo o benefício que existe, e existe de fato com mamografia, nessa faixa etária, ele é muito pequeno. E a chance de você ter intervenções desnecessárias, fazer biópsias de mama, fazer aquilo tudo que você falou, né? Oi? Tem aí. Você tem um estudo que você mostrou aí, inclusive, né? Olha lá. Mais pra frente. Isso, olha lá. Ó. Esse é o anterior, aqui, ó. Né? O de mama está lá à direita. Então, 200 para cada 2.000 mulheres, né? Em 10 anos, você previne uma morte evitada. Tinha até aí, ó. Eu juro que eu não lembrava disso aqui. Cadê o... Tá com você aí, o pointer? Olha aqui, ó. 2.000 mulheres durante 10 anos, uma morte prevenida. Só que você tem 3 mulheres morrem, né, de câncer de mama, continuam morrendo, né? Mesmo você fazendo mamografia. Você vai ter 10 diagnósticos de carcinoma in situ diagnosticados e 200 falsos positivos. Esses 200 falsos positivos, então, foram mulheres que fizeram biópsias, tiveram que provavelmente fazer uma rebiópsia, fazer ultrassom de mama, ressonância. E fora, isso nós estamos falando de números de exames, né? Fora que uma mulher que teve uma mamografia, não é nem biópsia, hein? Que teve uma mamografia alterada, a vida dessa mulher muda para o resto da vida. Para o resto da vida. O que dirá, então, se a biópsia vier um carcinoma in situ, ou então indeterminada, tem que fazer de novo, porque o material foi insuficiente? A mulher muda a vida para sempre, para sempre. Então, isso aí são coisas que não são nem sequer mensuradas aí, né? Em termos de malefício que isso causa. E olha que nós estamos falando de mamografia, que ainda é um dos poucos rastreamentos que ainda é possível de dizer que há um discreto, pequeno, mas há um discreto benefício, né? Tireoide não dá nem para conversar, né? Tireoide fazer rastreamento de câncer de tireoide, na minha opinião, é crime, é crime. Tem que ser, eu sou radical, assim, pedir ultrassom de tireoide em pessoas assintomáticas é crime, né?